Olá a todos que estão chegando aqui na live da Arte Rio Educação com o Shopping Bangu. A gente daqui a pouquinho vai começar uma conversa. Eu, Fernanda Lopes, sou crítica de arte pesquisadora, e vou estar com a Carolina Laureano, e a gente vai conversar um pouco a partir do projeto Arte e Educação da Arte Rio, hoje junto com o Bangu Shopping. Olá! Olá, tudo bom? Tudo, e você, Fernanda? Tudo. Estava começando a dar um oi para todo mundo, então eu sou Fernanda, essa é a Carolina, e hoje é nosso terceiro encontro semanal. Quem quiser ver os anteriores pode checar as mídias sociais, tanto da Arte Rio, quanto do Shopping Bangu, do Grande Rio e do... Qual foi? Carioca. O Carioca, exatamente. E a gente está conversando a partir de um projeto da Arte Rio com os shoppings voltados para a área de educação, olhando um pouco para a história da arte e tentando trazer essa discussão um pouco para o panorama contemporâneo. Então, hoje é um encontro, como eu disse, e acho que é isso. Você quer começar comentando? Eu começo? Posso começar. Acho que a gente começa pelo Miró. Pode ser? Pode ser? Deixa eu colocar então a imagem. Perfeito. Bom, a gente vai aqui começar, né, nossa terceira aula. Lembrando que a gente está numa cadência da história da arte, né? Falamos ali nos primeiros encontros sobre uma arte clássica, né? Ainda figuração muito importante nesse momento, né? Pensando junto com a gente, que a gente falou muito como a arte também acompanha o seu tempo, né? Então, a arte é contemporânea do seu tempo, né? Independente de qual vanguarda a gente está falando, qual escola da arte a gente está falando, né? Ela sempre vai estar voltada a pensar esse seu momento, né? E pensando nesse aspecto, né? A gente falou ali de uma mudança, né? De um clássico para uma entrada numa cidade, já pensando um pouco esse desaparecer da imagem, né? Acho que semana passada a gente falou muito sobre isso, né? Essa transição de um figurativo, né, muito forte, pensando muito em entrada de outras, né, tecnologias ali no cotidiano, né, numa sociedade, a arte vai mudando em função a isso também, né? E aí agora a gente vai entrar de fato, né, para falar um pouco sobre essa relação já de uma abstração da imagem, né? E como eu acho que o tema hoje que a gente vai trazer um pouquinho é como a arte, né, ela produz ficção também, né? Por mais que a gente tenha essa relação, né, de como a gente lê um trabalho de arte que ele não está representando uma realidade tal qual a gente conhece, né? Estou falando de uma questão figurativa, né? Mas como toda essa parte de uma abstração, ela também pode trazer muita informação para a gente pensar a arte sobre outras perspectivas, né? E eu acho que os dois artistas que a gente traz aqui, a gente vai, né, poder ver a arte sobre um outro contexto, né?
Fernanda, qual que é o nome mesmo desse quadro? Eu esqueci, eu Esse não trabalho sei. de paisagem catalã, O Caçador, ele é de 1923-24 e, como você falou, é um trabalho do Miró. Uhum. Bom, eu acho que, inclusive, né, pensando até essa relação e que a gente precisa entender também, né, de questões de datas de mundo, né, porque isso também interfere muito nos trabalhos de arte, né. Então, eu acho que um pouco antes de falar dessa relação, né, só trazer um pouco do contexto do Miró, né. Miró é um artista espanhol, um artista catalão, nascido em Barcelona, um trabalho, né, que carrega uma relação de uma simplicidade da forma, né, e que traz muitos elementos imaginativos. Por quê? Porque Miró, né, ele tem uma relação poética que vai explorar muito essas explosões cromáticas, né, então a cor é muito importante para o desenvolvimento do trabalho do Miró. E dando algumas questões de datas ali até para vocês compreenderem, né? Em 1920, o Miró ele visita Paris e em 21 ele passa a residir na cidade, né? Residindo na cidade, ele começa a se envolver com o movimento dadaísta, né? Que está ali exatamente desconstruindo linguagem, desconstruindo forma, né? De tudo que a gente conhece enquanto estabelecido, né? E mais ou menos nessa época mesmo, né, 1921, 22, ele vai entrar em contato com a vanguarda surrealista de arte, né? O surrealismo, né, resumidamente, acho que a gente pode falar que é uma pintura que traz, né, uma vanguarda artística que traz muitas relações do nosso inconsciente para fora, né? Então a gente vai começar a ver numa pintura surrealista umas questões muito relacionadas aos nossos sonhos, né? Coisas que parece que são completamente desconexas da realidade, mas quando a gente vai entendendo essa narrativa, né? Porque toda uma narrativa, o sonho é uma narrativa, por mais desconexa que ele pareça. Então, o surrealismo ele vai trazer muito essas nossas outras relações, né, do inconsciente, até porque nesse momento é um momento que a psicanálise ela está muito forte na sociedade, né, esse estudo da nossa mente e o que se passa com a gente de uma outra forma, né, que a gente não está em contato o tempo todo, mas a psicanálise ela vai trazer essas outras relações da nossa mente, né? Como a gente tem esses outros lugares ali que guardam coisas que muitas vezes elas vêm à tona, né? Nessas relações do sonho, quando a gente está desacordado, enfim. E aí o Miró, eu falo isso porque o Miró, ele entrou em contato com as teorias psicanalíticas de Freud, né? E aí ele passa a estudar isso, ele passa a incorporar essa corrente filosófica psicanalítica nos seus trabalhos também, né? Então, é muito importante a gente entender um pouquinho esses backgrounds, né, dos artistas, porque isso diz muito respeito ao que a gente vai ver nas telas de cada um, né? Inclusive, né, porque próximo a essa data onde ele fez esse quadro, já era uma data muito próxima a dois momentos históricos, né? Num contexto europeu muito crítico, né? Que foi a Guerra Espanhola e a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, a gente tem ali o Miró que ele inicia os seus trabalhos, né? Como eu falei um pouco, né? Com essa simplicidade da forma, umas pinturas oníricas, explorando muito a cor, né? Acho que nesse momento a simplicidade volta também para essa relação de cores primárias, né? Que a gente percebe
em muitos trabalhos de artistas naquele momento também, né? Essa simplificação da forma. E aí, nesse momento, ele começa a fazer pinturas, né? Que é uma série de pinturas selvagens, né? Elas têm, acho que por toda essa agitação, né? Que Europa estava passando, toda essa movimentação, né? De uma segunda grande guerra mundial, essas pinturas selvagens, elas começam a trazer questões mais disformes, né? E um pouco iniciando, acho que ali um momento de horror, no sentido onde o nosso inconsciente ele está muito trazendo outros lugares, né? Esse lugar do medo, esse lugar da ansiedade, esse lugar de essa perspectiva do futuro, né? Pensando que nesse momento também a arte já estava começando a ser perseguida, né? Algumas vanguardas. Então, entender todo esse momento que o próprio artista ele está passando, né? E o que ele está captando de mundo também, né? Então, eu acho que vou começar um pouquinho com essa introdução, passar um pouco para a Fernanda falar também, para a gente começar a entender e analisar essas obras de arte. Eu achei ótimo você falar tanto da questão da psicanálise, do inconsciente, quanto do sonho, porque, de fato, para o surrealismo vão ser campos muito explorados, né? A gente, semana passada, e acho que no primeiro encontro também chegou a falar um pouco disso, mas especialmente semana passada, a arte moderna, a arte da primeira metade do século XX, ela vai ser muito marcada por uma ideia de busca por autonomia, né? Que é arte que tenta deixar isso que você falou no início, né, de uma ideia de representação, né, de reapresentar, né, de apresentar de novo o mundo da maneira como a gente conhece, de ser uma ilustração desse mundo e de tentar desenvolver um pensamento mais autônomo, quer dizer, pensar no campo da produção artística como um campo de conhecimento autônomo. Né? Então, os artistas, pensando nessa ideia de autonomia e pensando na necessidade, né, em atrelar essa autonomia a se liberar da representação, né, de uma figura construída da maneira como a gente conhece, vão se voltar para elementos que são elementos quase, não vou dizer exclusivos, mas são elementos fundamentais da prática artística. Se a gente for pensar a pintura, a ideia do plano, da linha, da cor, da forma, o plano bidimensional, né? Não mais aquele plano que finge ter uma profundidade, né? Que é a ideia da perspectiva, enfim. E o surrealismo, se voltando para o sonho, para o inconsciente, né, como você falou, esses lugares de exceção, ele vai tentar vai fazer isso tentando deixar de lado o mundo a partir das normas que a gente conhece. Né? Na verdade, essa busca do surrealismo é uma busca por um campo um pouco de liberdade das normas, das nossas normas de convívio, das nossas normas de existência física, né? Quer dizer, no sonho a gente pode voar, a gente fala outra língua, a gente faz qualquer coisa, porque no sonho e no inconsciente a gente não precisa, é um momento que a gente não tem que obedecer determinados padrões, que era justamente o que a arte estava discutindo naquele momento, né? Quer dizer, se livrar daquele padrão acadêmico que sustentava e garantia uma arte de representação para buscar outros padrões e, a partir daí, outras formas, outras possibilidades artísticas, enfim. Então, é muito interessante perceber como o surrealismo, apesar de tentar se distanciar da reprodução objetiva do mundo, né, de tentar reconstruir esse mundo como a gente vê a partir dessas normas acadêmicas, vai, na verdade, apresentar um outro mundo possível, né? Esse mundo mais fantasioso, mais ilusório, que são termos que normalmente você
associa ao surrealismo, né? O surrealismo é tudo aquilo que está para além do real, né? Para além daquilo que a gente entende como real. Então, por exemplo, você pode olhar para uma pintura como essa do Dalí e pensar que são microcorpos que você vê a partir de um microscópio, por exemplo, na superfície da pele, que é um mundo que existe, mas que o nosso olho não dá conta de ver, né? Então, o surrealismo vai tentar trazer um pouco isso de volta. Então, por exemplo, a ideia do uso de uma escrita automática, né, para tentar liberar a palavra e a letra e o pensamento escrito das nossas normas gramaticais, né, de sintaxe, enfim, para a construção de frases para que a gente possa se comunicar, a tentativa de descoberta de uma outra linguagem a partir desses mesmos itens, né, as letras, as palavras, aquele jogo coletivo que eles faziam também que chamava cadáver exquis, que significa cadáver esquisito, corpo esquisito. Uhum. Em grupo, é uma dinâmica coletiva, onde você escreve uma frase ou uma palavra, tapa, a pessoa que está do seu lado completa, sem ver o que você escreveu. E no final você tem um texto feito por todo mundo, mas que a narrativa e a lógica é completamente outra, porque ninguém sabia o que o outro estava escrevendo. E acho que com isso trazer, como eu acho que estava um pouco na sua fala, a gente duvidar do nosso olho muito racional, né? Muito específico, e imaginar a possibilidade de ver e entender o mundo para além das regras que a gente conhece, para além das regras sociais que a gente segue, né? Enfim, então eu acho que pensar nessa dinâmica da arte moderna a partir do surrealismo, porque o surrealismo, num certo sentido, mantém uma figura, né? Você tem que você consegue associar a algumas figuras, né? Me lembra muito também o que você falou semana passada da cor, né? Das cores tem toda uma pesquisa no campo da cor sobre como as cores podem ou não despertar determinados sentimentos ou serem atreladas a determinadas sensações. Enfim, vermelho, azul, branco, enfim, qualquer cor, né? Amarelo, enfim. Uhum. Então, acho que isso também, dentro de um discurso da arte moderna, o surrealismo vai tentar lidar, mas, num certo sentido, ainda mantendo um pouco algum resquício de figura. Não é mais a figura como era a figura como usava, sei lá, Rafael, que a gente viu, Velázquez, que a gente viu, né, que ainda tinha um lastro com a realidade muito forte, né? Era uma tentativa de reproduzir aquela realidade o mais fielmente possível. Tanto que a gente olha para esses quadros e a gente quase consegue ver uma pessoa olhando para a gente, no caso dos retratos, né? Mais um outro olhar, um outro tipo de figura, né? Uma figura que é mais livre, mais imaginada, menos conectada com uma realidade objetiva. Não sei, você acha que a gente pode passar então para o próximo? A gente, além do Miró, e aí, claro, acho que todo mundo, quando fala de surrealismo, tem na cabeça o Salvador Dalí. Sim. Acho que Dalí é um bom exemplo para a gente entender essa dinâmica do olhar, né? Quando você olha para um quadro do Dalí, você vê elefantes que viram cisnes, né? Tem um quadro clássico dele num lago, onde você tem, se eu não me engano, um cisne e o reflexo dele na água é um elefante. Ou então aqueles relógios completamente derretidos, é uma imagem muito famosa do Dalí, enfim. Então, acho que pensar o surrealismo é pensar um pouco nessas coisas. De outro lado, vou emendar para já passar Claro. para aproveitar o gancho. Esse é um trabalho do Malevich, é um trabalho um pouco anterior ao Dalí, esse é um quadro de 1915, chama Realismo Pictórico de um Jogador de Futebol. E aqui a gente já está falando de uma outra maneira de tentar trabalhar
tentativa de autonomia, essa despedida da representação, essa tentativa de se embasar em elementos que são próprios do campo artístico. O Malevich vai ser um dos grandes nomes da abstração geométrica, né? A gente viu semana passada o Cezanne, como Cezanne vai olhar para a natureza e tentar representar ou tentar apresentar essa natureza, mais do que representar, a partir de cilindros, cones, né, que são princípios geométricos. E aí acho que Malevich já é um momento onde isso ganha uma dimensão outra, né? Já é um desdobramento dessa conversa que começa lá atrás com Cezanne e que depois passa pelo cubismo de Picasso, que a gente viu também. E acho muito curioso, a gente estava falando como o surrealismo se mantém atrelado à realidade, num certo sentido. Se a gente olhar o título da obra do Malevich, apesar do que a gente está vendo, né, que são retângulos quadrados e algumas cores, e um grande espaço branco, que é o fundo da tela, que deixa de ser fundo, né, vira parte da obra, mas o título é Realismo Pictórico de um Jogador de Futebol. Então, da mesma maneira que Carol estava falando, como é possível você olhar para a cor e tentar relacionar ou se sentir provocado a relacionar cores com sensações ou entender sensações pessoais a partir das cores, acho muito curioso como esse quadro, que é ou esse artista, né, que é um dos ícones da abstração geométrica, tem como título um título super figurativo, que é um jogador, é quase inevitável tentar achar um jogador de futebol no meio dessas figuras. Isso vai ser uma prática, acho, muito comum. Assim, se a gente lembra do Mondrian, por exemplo, que é um outro artista desse momento, que também vai ser muito importante para a abstração geométrica, os primeiros quadros do Mondrian são florestas. E aí é muito curioso você pensar que as florestas são árvores, né, elementos verticais, em relação a um plano, a um horizonte, e que depois, né, o Mondrian que a gente conhece, no seu momento mais, digamos, maduro ou mais histórico, enfim, são as linhas verticais e horizontais se cruzando, né, como uma simplificação daquelas florestas, né, uma maneira de trazer aquelas florestas no seu elemento mais básico, né, no seu denominador comum. Denominador de comum da floresta seriam essas verticais com essas horizontais. Desculpa, acabei falando muito. Não, perfeito. Acho que, né, acho que por isso que a gente vem numa cadência de história aqui, né? Porque todo esse lugar, essa base histórica, vai fazendo com que a gente entenda o próximo passo, né? A próxima ruptura, pensando que uma vanguarda, apesar, ela é ao mesmo tempo uma continuidade de algo anterior, mas ao mesmo tempo ele busca romper com algo daquilo, né? Eu acho que quando a gente viu um pouco Miró no quadro anterior, né? Acho que até uma coisa que eu esqueci de citar, que acho que é importante, né? O Miró, ele começa ali, acho que junto, né, pensando no vanguarda dadaísta, surrealismo, mas ele também é muito inspirado pelo fauvismo, né? Que quando a gente viu Matisse semana passada, né? Que essa relação da cor é muito importante também, porque a cor, né, ela exprime sentimentos na gente, né? Eu acho que, falando até no contexto dessa mesma época, né, o próprio Kandinsky, né, que é um outro artista ali que é um dos nomes principais, né, quando a gente fala de uma abstração, ele escreveu um livro sobre teoria da cor e a psicanálise, né? Que naquele momento foi tipo assim, o furor de como alguém está
pegando esses dois campos do conhecimento e juntando isso e produzindo um terceiro conhecimento ali, mas ele estava muito interessado tanto quanto essa relação da cor causa sensações na gente, né? Quanto isso está ligado com as nossas questões psíquicas, que o surrealismo ele está debruçado nisso, né? E eu acho que quando a gente está aqui falando de Malevich, existe essa relação também, né? Por mais que a gente tenta suprimir essa relação toda da figura e trazer isso para o mais básico possível, né? A gente entende que a cor ela tem uma relação de compreensão para a gente também, né? Nesse sentido aqui, né? Então, a gente começa a entender que cor e forma, elas não estão dissociadas, né? Elas são extremamente complementares, né? Da mesma forma que entender uma obra também é ler o seu título, né? O título também é uma parte importante da obra. Então, quando a gente está aqui, né, vendo essas formas geométricas extremamente simplificadas, né, o que a gente começa a pensar de relacionado a futebol, a jogador, mas ao mesmo tempo a gente tem uma sensação de movimento e velocidade, né, que essas figuras trazem para a gente, né, como se todas elas estivessem avançando mesmo um campo. E aí eu acho isso que é interessante, né, de quando a gente começa a conectar esses pontos, né, que são importantes prévios, né, que são importantes para a gente compreender um trabalho de arte, para que a gente não caia muitas vezes num reducionismo do próprio objeto, né, da própria pintura, da própria expressão artística, né, porque tudo ali existe um porquê, né? Por mais que a gente ainda esteja, nesse momento, fugindo de uma questão muito racional, a razão ainda está presente, né? Porque a razão é intrínseco do ser humano, né? É o que nos difere exatamente né, dos outros seres que convivem nesse planeta junto com a gente. Então, é importante que a gente tenha como ponto de equilíbrio esses dois lugares para compreender, né, um trabalho de arte e que eu acho que também é muito interessante que a gente possa sentir um trabalho de arte, né? Eu acho que nesse momento, né, toda essa desconstrução é para que a gente também desconstrua o nosso olhar e possa compreender um trabalho de arte de todas as formas possíveis, né? A gente entra em contato com a nossa razão, com a nossa emoção, muitas vezes elas brigam, né? Porque a gente tem uma sensação em relação a uma obra de arte, a razão está falando não é nada disso. Então, eu acho bastante importante que a gente exercite esses nossos essas nossas sensações, né? Esses nossos acesse outros lugares também para compreender um trabalho de arte. E eu acho que aqui a gente está falando muito sobre isso, né? Eu acho que principalmente a Fernanda trouxe um dado dessa relação da cor. A gente está pensando que esse branco também ele é um dado, né? Tipo, a gente pode compreender o vazio, mas também o vazio é preencher-se. O que são essas formas em relação a esse branco? Eu acho que uma obra de arte está sempre desafiando a gente a olhar todas as possibilidades possíveis, né? Então, acho que para a gente avançar um pouco, né, essa primeira introdução que a gente dá, né, com essas obras clássicas, né, da história da arte, e agora a gente começa a pensar como isso se desdobra no contemporâneo, né? Contemporâneo, essa obra desse momento agora que a gente está vivendo, né? Desse momento presente.
Aí eu não sei se você quer começar com algum ou eu posso. Você que sabe, posso começar. Tá. Pode começar, então. É... Achei muito interessante isso que você falou do branco não ser exatamente fundo, só para completar, porque uma das questões da representação é a relação de figura e fundo. Sim. O fundo é menos importante do que a figura que está ali na frente, enfim, sendo merecedora daquele registro. Aqui, de fato, e para quem esteve com a gente semana passada e viu o cubismo, por exemplo, ou viu Matisse, já viu que essa relação de figura e fundo ela já começa a ficar muito borrada, e acho que aqui no Malevich, como você falou, esse fundo já não é fundo, né? Ele é tão... Ainda mais se a gente pensar que a pintura tem esse formato clássico retangular, que ou está na vertical ou na horizontal, mas ele é um retângulo, tão retângulo Sim. quanto qualquer retângulo que está dentro desse trabalho do Malevich. Eu fiquei pensando nessa ideia de abstração, não representação, que a gente está falando hoje, e aí uma das artistas que eu resolvi compartilhar com vocês é a Adriana Eu. A Adriana é uma artista que eu acompanho há algum tempo e ela tem um trabalho que durante muito tempo, ainda hoje, ele é muito concentrado na dimensão, como o nome dela diz, do eu, né? Do pessoal, do individual. Então, os trabalhos são feitos na dimensão da mão dela, com objetos pessoais dela ou da família dela ou de pessoas que ela não conhece, que ela encontra em feiras, em mercados de pulga, em lojas de objetos antigos, enfim, que ela vai colecionando, comprando e fazendo trabalhos com o tempo. Ela também lida muito com a costura, né, que também tem essa dimensão da mão, né? E mais recentemente, se eu não me engano, há uns 2 anos, mais ou menos, ela começou a trazer um pouco da costura para um outro lugar. E esse trabalho que a gente está vendo, que se eu não me engano chama As Amarras, é uma agulha que, como a gente vê, ela está costurada direto na parede. Eu acho que não dá para perceber pela foto que é direto na parede, mas é direto na parede. E essa agulha tem uma escala super expandida. Ela tem, e aí foi uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava conversando com ela, quando ela começou a fazer esses trabalhos, essas agulhas aumentadas que ela vai fazer tem a dimensão do corpo dela. Elas têm 1,60 m e pouco de altura, se eu não me engano, todas elas. Então, acho que tem um pouco desse lugar de uma escala ficcional. É quase uma... Obviamente, a Adriana não é uma artista surrealista, acho que é impossível dizer um tipo de coisa como essa hoje, mas acho que dá para estabelecer uma conversa se a gente pensar que o surrealismo é um pouco a bagunça dessas escalas e dessas referências do objetivo, do real, da representação, né? Tem um outro trabalho dela, esse estava na Arte Rio, se eu não me engano, chama Me Volto a Mim, que também é uma agulha e que ela dá a volta nela mesma, né? Então, a ponta da agulha entra na cabeça por onde passaria a linha e ela fica suspensa no ar. Enfim, para quem quiser dar uma olhada depois, eu acabei não pegando essa imagem, a Adriana tem uma relação muito forte, entre outros artistas, com a Louise Bourgeois. E tem um trabalho da Louise que, se eu não me engano, chama Arco da Histeria, que a forma é muito parecida com essa, que é uma pessoa meio nessa posição de costas, né? Assim, como se ela estivesse envergando, e ela faz quase esse círculo também. Essa agulha, se você estica ela também tem 1,60 m e pouco de comprimento, que é a altura da Adriana. Então, acho curioso como, assim como no surrealismo e em outros trabalhos, outras vanguardas, enfim, essa escala pessoal antropomórfica é dada a objetos e a elementos que não têm exatamente essa característica
né? Então, é quase como a discussão que a gente estava tendo de conferir temperamentos para cores, né? Como se as cores pudessem personificar temperamentos, sensações, enfim, essa é uma grande discussão, né? E eu acho que esse trabalho, num certo sentido, se vale dessa liberdade. Acho que talvez o interessante aqui seja pensar isso, que se vale dessa liberdade. Só queria fazer uma observação. Quem quiser mandar pergunta, manda aqui pela caixinha de comentário, que aí, conforme for passando, a gente for conversando, dá para ir vendo e tentar responder, tá? Perfeito. Eu vou pedir para você colocar o trabalho do Nino Kais, que eu acho que é um trabalho. Essa série já é uma série bem antiga dele, né? De talvez uns 8 anos atrás, né? E eu fiquei pensando muito nesses trabalhos, né? Essa relação da própria desconstrução, né? Da imagem, né? Do figurativo para uma relação da abstração, né? E essa abstração, ela vem de objetos que são conhecidos da gente, né? Porque eu acho que a gente está falando nessa cadência, né? De como o cotidiano ele também passa a fazer parte, né? Dessa relação do trabalho de arte e esse mundo que nos cerca, né? Eu acho que eu gosto de pensar que o Nino ele tem um trabalho, né, onde a presença do corpo dele é exatamente a ausência do corpo dele, né? A gente tem esse índice da representação, mas o que importa na discussão é exatamente o corpo dele como suporte para outros elementos entrarem nessa narrativa, né? E como ele vai trazendo esse olhar muito para um âmbito de um interno, de um doméstico, para criar essas histórias que são histórias que estão completamente dentro da cabeça dele, né? E aí eu trago um pouco essa relação, inclusive com um pouco do surrealismo, né? De como essas histórias que são tão internas, que são tão nossas, né? Elas ganham uma narrativa quando a gente coloca isso para fora, né? Nesse desejo de criar impossibilidades, mas que elas são possíveis quando elas entram em contato com o outro, né? De quais narrativas essas histórias causam em você, quais elas causam em mim, o que de fato estava sendo contado ali, né? Então, eu queria muito que a gente prestasse atenção, né, nesses detalhes, porque eu acho que, como Fernanda falou no trabalho anterior, que esse lugar, né, da escala do artista, da presença desses objetos que interessam eles, né, eles podem ser narrativas muito importantes para o desenvolvimento de um trabalho e que trazem esses elementos tão conhecidos da gente e eles estão completamente deslocados das suas funções ou deslocados dos seus aspectos, né? Quando eu pego uma agulha e ela tem uma escala humana, isso coloca esse objeto em outro lugar, né? Eu acho que coloca esse objeto em outro. O Nino vem e traz esses objetos que são objetos que exatamente vêm para desfazer essa relação da presença do artista na obra, né? Isso está dizendo coisas para a gente, né? O que a gente presta atenção de fato quando a gente olha um trabalho artístico, né? Acho que quando a gente vê essa agulha, que ela está completamente... A gente consegue entender o índice que é uma agulha, mas ela está completamente deslocada da sua função, né? Entender esses porquês, né? Por que essas relações interessam para os artistas enquanto construção de narrativa, né? Então, acho que
esse trabalho eu queria falar um pouco disso, de como, embora a gente tenha uma figuração, uma representação ali, ela não necessariamente é sobre ela, né? Mas todo esse entorno que a cerca, né? Quais são esses elementos que complementam essa imagem, né? Então, eu gosto muito de pensar nesse trabalho e essas relações que a gente tem mesmo desse mundo deslocado de uma realidade, né? Então, acho que é um pouquinho esses elementos que eu queria trazer com esse trabalho do Nino. A noção de construção eu acho que vai ser fundamental. Sim. No momento que a gente estava falando antes, né? Porque ela está muito ligada à ideia de autonomia, porque quando você constrói alguma coisa, é como se você tivesse como ideia por trás da ideia de construção de que aquilo está se dando pela primeira vez. Então, você automaticamente deixa de lado a ideia de representar, que é apresentar de novo, né? Então, essa noção de arte como construção, como algo concreto que se faz do zero, que não se apropria ou que não duplica o que a gente já conhece, ou se duplica o que a gente já conhece, como o caso da vassoura, do pano de prato, da agulha, da linha. Aliás, alguém perguntou se a agulha é de aço inox. É de aço inox, eu esqueci de dizer. Obrigada pela pergunta, já não consigo ver quem perguntou. Então, trazer esses elementos também faz parte dessa ideia de construção, né? Ou construir algo que se dar a ver pela primeira vez, ou construir essa outra possibilidade de leitura do que a gente conhece, né? Nesse sentido, queria trazer, então, o trabalho da Paula Scamparini. Paula é uma artista que trabalha com fotografia, vídeo, e acho que mais do que interessada na foto em si, eu acho que a Paula se interessa pelo processo de construção da imagem. E, de novo, a ideia de construção, né? Pensar que nenhuma imagem é inocente, né? Nenhuma imagem se dá do nada, né? Eu acho que a gente com Instagram, celular... enfim, e outras redes sociais, eu acho que todo mundo tem a noção, ou pelo menos inconsciente, de que o ângulo de uma foto diz muito sobre aquela imagem, o filtro que a gente coloca numa imagem muda completamente uma imagem, né? Então, a gente hoje está o tempo inteiro, mais do que registrando o mundo, a gente está construindo outros mundos, né? E acho que Paula, num certo sentido, se interessa por essa ideia de construção. Esse trabalho que a gente está vendo é da série Verboten, que ela fez, se eu não me engano, em 2014, que é uma série de trabalhos que ela faz numa residência em Munique. E Verboten é a primeira, eu não sei se pronuncia assim, provavelmente estou pronunciando errado, mas tudo bem. Mas foi a primeira palavra que ela aprendeu em alemão, que significa silêncio ou proibição. O que eu acho que também para uma artista, mulher, latino-americana, numa residência na Europa, eu acho que também quer dizer muita coisa, né? Assim, e acho que o trabalho da Paula, aqui a gente está vendo numa dimensão um pouco menor, mas é possível perceber essa espécie de um carrossel com pessoas colocadas na base dele, né, como se estivessem sustentando esse carrossel dentro desse palco, nesse teatro. E ela tem uma coisa com a edição da imagem muito forte, daí a ideia da construção mesmo, né, do processo de edição de uma imagem, seja o vídeo, seja uma foto, todos esses corpos são ela. Então, ela se fotografa em várias posições diferentes e aquilo depois vira uma imagem só. Então, essa noção, essa tensão entre realidade e ficção também dentro da foto, né? Eu acho que se a gente lembrar que a foto, quando ela aparece, né? Quando ela é efetivamente criada, né? Essa imagem registrada por meio mecânico, a foto traz com ela, no início da história dela, uma noção de verdade muito forte, de imparcialidade,
né, do olho mecânico, que é aquele que vê mais e melhor do que o nosso olho humano, né, da máquina como um aprimoramento de um prolongamento do corpo humano, enfim. Claro que isso tudo vai ser discutido, o próprio surrealismo que a gente estava falando antes, as fotos do Monet vão discutir isso muito rapidamente, né? Mas, enfim, essa ainda é uma questão que ronda, acho que, num certo sentido, a discussão da imagem. Só para complementar, para passar para a Carol de volta, porque eu acho que esse trabalho também fala muito disso, essa foi a exposição Barco sobre Lona, que eu fiz com Paula na Galeria Aura, em São Paulo. E é uma exposição que teve como mote inicial a cena final de La Nave Va, do Fellini, que tem um rinoceronte colocado num navio, num barco, né, num bote na cena final. E a câmera, conforme vai se afastando dessa imagem inicial, a gente vê toda a estrutura do galpão para se construir aquele cenário, para filmar aquela cena. Então, o Fellini mostra a cena e como ele faz para registrar aquela cena. Acho que o trabalho da Paula tem muito a ver com isso. Essa cabeça de rinoceronte é uma cabeça que vem, que ela recuperou de um carnaval, se eu não me engano, foi 2018 que a gente fez essa exposição. Então ela ficava, a gente está vendo, essa imagem que a gente está vendo é como se a gente estivesse no fundo da sala de exposição. Então aquela luz que está entrando é a luz da entrada da porta. Então as pessoas entravam vendo esse rinoceronte meio de lado e vendo especialmente o verso dele. Então você vê esse rinoceronte que de frente ele tem uma tentativa de uma representação muito precisa do que é um rinoceronte, apesar da escala dessa cabeça, que é uma cabeça muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você viu o interior dele feito de isopor, toda a estrutura feita para segurar esse tecido, essa pintura, etc. Então, ao mesmo tempo que ela mostra a imagem, ela também, ou o objeto, né, que aqui é quase vale como uma imagem, ela também mostra como essa imagem se faz e como ela é uma ilusão, né? O carnaval é meio isso todo ano, né? No carnaval tem, enfim, todo mundo pode ser o que quer, a gente se fantasia do que a gente quer, a gente vira outra pessoa, é um momento onde algumas normas estão suspensas. Então é esse momento de exceção também que eu acho que a gente estava conversando antes na nossa vida comum, né? Se você vê um desfile de escola de samba, os materiais são tudo menos o que eles são, né? Então, o isopor vira mármore, uma lantejoula vira água, as coisas viram outras coisas, né? E eu acho que o trabalho da Paula conversa muito com essa ficção, abstração da realidade, num certo sentido. Ai, perfeito. Nossa, eu não conhecia o trabalho dela, maravilhoso. Paula Scamparini. Maravilhoso. E agora eu quero falar um pouquinho do trabalho da Sal Casal, que é um tríptico que tem aí. Exato, né? Esse trabalho, né, é um trabalho que chama Céus Cruzados, que é um trabalho de 2018. Sim, 2018, eu fiz uma exposição individual dela também em 2019. E embora a imagem esteja pequena e a gente não consegue ver muitos detalhes, né? Mas existem alguns bordados nessa imagem, né? Tanto prateados quanto dourados, que a Sal Casal, ela vai pegar esse conceito de noção de céu, né? Muito ligado a uma astrologia, então ela vai exatamente ficcionar o que é um mapa astral, né? E quando ela está falando dos céus cruzados, ela está cruzando o céu natal dela, né? Desse lugar da astrologia, que também é uma narrativa ali, né, da nossa vida a partir da posição das estrelas quando a gente nasceu, né? E aí ela vai cruzar com o mapa astral da mãe dela e ela vai criar esses bordados, entendendo
quais são as aproximações e quais são as distâncias, né? Mas eu acho que aqui o que interessa para mim também discutir, né, nesse lugar de uma tentativa dessa representação de algo que é tão conhecido da gente, né, desse céu, um céu estrelado, onde ela traz outros elementos para que a gente pense essa relação de céu, principalmente, né, porque essa obra ela tem esses tons, né, esses tons mais que vão dos terrosos para os rosados ali, que de pouco tem a ver com uma relação de céu também que a gente conhece, né, que tem toda essa relação do azulado, né, de ou mesmo noite, né, quando e mesmo quando a gente tem ali uma luz de outono, né, que traz mais esse lusco-fusco ali, mas ele tem nuances, né, do alaranjado, do arroxeado, mas pouco tem a ver com esses tons que a gente está vendo aqui, né? Então, eu acho que eu trago aqui essa relação, né, porque ela conta uma história que ela fala de céu, para falar de outras relações, né? Ela está falando de relações ancestrais, de relações muito de dentro do órgão, né? Uterina. Então, ela vai trazer, para falar de céu, de ancestralidade, ela vai trazer essa cor, e aqui de novo a cor enquanto representação, né? De sentimento, do que ela entende por essa relação de entranha, né? De dentro da gente, né? Essas cores que elas são mais de órgãos, né? E menos do externo, ao mesmo tempo que a gente está cruzando, né? Essas camadas que são, né? A vida externa e a vida interna, né? Porque eu acho que o surrealismo é um pouco sobre isso, né? Essas relações de o que nós somos quando nem nós mesmos damos conta disso, né? Quando a gente está em uma outra relação, né? Então, ela pega essa carga uterina como nem ela tem noção, né? Propriamente disso. O que a gente tem é registro posterior, e esses registros, né? Enfim, são sensações do que não é de acordo com o que a gente estava vivendo, aquela experiência, né? Eu acho que um sonho é um pouco isso, né? Uma ficção, ele não necessariamente... Todas essas cargas que a gente lembra depois, muitas vezes elas não são na mesma linearidade que a gente vai se lembrando, né? A gente vai lembrando de frações daquilo, né? Então, eu acho que só para finalizar aqui um pouquinho a minha fala, tem um último trabalho que eu trouxe também, que é de uma artista aqui de São Paulo que chama Sandra Lapage. E a Sandra, né? É esse? Não, é um outro. Esse? Esse daí. A Sandra, ela trabalha uma relação muito interessante com a questão da nossa psique também, né? A Sandra, ela fala no seu trabalho muito de relações de transe, né? Que a gente também não tá... A gente tem uma noção de realidade, mas a gente está conectado com outros elementos também, né? Que nos tiram dessa racionalização, né? Então, desse modo racional. Algumas vezes perdendo a gente pode estar semiconsciente, a gente pode estar inconsciente, e tudo que desperta, né? Porque eu acho que quando ela cria esses mantos e essas máscaras, ela está falando muito dessa relação de quem nós somos quando nem nós mesmos nos percebemos, né? Quais são muitas vezes a gente está vivendo uma realidade, essa realidade, muitas vezes a gente personifica isso, né? A gente pode ser um personagem quando está com um grupo de pessoas, quando a gente está com família, a gente é
às vezes age de outra forma, e quem a gente é quando não tem ninguém olhando, né? Quando a gente está despido de nós mesmos, né? Então, ela traz essas relações, e aí a gente já está vendo uma questão que é escultural, que é performática, que foge, né, obviamente, desse plano, né, da pintura que a gente viu nos pintores, mas que tem essa carga, que é essa carga da nossa inconsciência, né, de como a gente percebe o mundo de outras formas, né, quando a gente não está conectado 100% com a nossa razão. Eu acho que eu queria, né, com esses trabalhos que eu trouxe aqui também para discutir com a Fernanda, trazer um pouco esse lugar de desconstrução dessas narrativas que a gente tem a partir da nossa razão, né? De exatamente olhar uma coisa e já perceber ela tal como ela é, né? E a arte, muitas vezes, ela leva a gente para um outro lado, né? Onde a gente tem que perceber com outros elementos, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso a fala de hoje. A gente está chegando no final. Queria agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente. Semana que vem é o nosso quarto e último encontro. A gente vai conversar sobre o Pollock, a partir do Pollock, já dando um spoiler. Então vai ser semana que vem, dia 3, às 5 horas, 17 horas, pelo Instagram da Arte Rio e o Instagram do Caxias Shopping. Como eu falei no início, vocês podem ver as conversas anteriores pelas mídias sociais, tanto da Arte Rio quanto dos shoppings. E essa foi mais uma live, então, do projeto Arte Rio Educação. Queria agradecer de novo todo mundo, Carol. Eu também agradecer todas, todos e todos que estiveram aqui com a gente, né? Acho que é sempre muito importante a gente discutir esses lugares e também trazer para o nosso contexto de realidade agora, e como artistas ainda estão sempre conectados passado, presente e futuro, né? E fazendo a gente repensar a nossa existência também, né? Eu acho super importante. Então, semana que vem a gente tem o nosso último encontro e, como a Fernanda falou, a partir de Pollock vamos discutir outras tantas questões. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.